A última reforma previdenciária do ano de 2019 teve uma grande repercussão na nossa sociedade, pois sem dúvida nenhuma foi a mais extensa e impactante alteração das normas da Previdência que já tivemos aqui no Brasil. E estas alterações foram caracterizadas em grande parte pela criação de várias restrições, de modo que agora é mais difícil implementar os requisitos necessários para o gozo de uma prestação previdenciária. E diante deste panorama de intensas modificações da lei, eu acho muito importante trazer para o nosso debate a importância de serem criados instrumentos jurídicos que garantam o respeito não apenas ao direito adquirido, mas também às expectativas legítimas de um direito no contexto previdenciário. Eu irei então conversar um pouco sobre esse assunto. Vamos lá! Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer que este canal tem como objetivo apresentar a temática previdenciária, trazendo como diferencial uma argumentação que vai além da mera descrição da lei. Aqui eu vou fornecer para você uma discussão baseada em fundamentos jurídicos, sociais e econômicos, para fortalecer o debate sobre a Previdência. Então já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois assim você poderá acompanhar os conteúdos que eu publico toda a semana. Na aula de hoje, eu tenho como objetivo realizar uma comparação entre o direito adquirido e a expectativa legítima de um direito no contexto da Previdência. E eu já faço um gancho com outro vídeo que eu publiquei no canal, cujo link está aqui na descrição, no qual eu apresentei o cenário de instabilidade da Previdência Pública no Brasil, em razão principalmente das sucessivas alterações legislativas sobre este assunto. É claro que eu não posso deixar de reconhecer a necessidade do aperfeiçoamento do regime previdenciário através de modificações legislativas, considerando que a estrutura de uma sociedade se modifica com o passar dos anos. E foi isso o que ocorreu com a Previdência Social, considerando que ela sofreu várias transformações e enfrentou um desequilíbrio de contas. Daí surgiu, por óbvio, a necessidade de adequar o ordenamento jurídico à nova realidade social e econômica. Contudo, o que se percebeu no Brasil não foi simplesmente um aprimoramento do regime previdenciário. Longe disso. Na verdade, nós enfrentamos em curtos espaços do tempo várias alterações da lei previdenciária, às vezes ao arrepio da Constituição Federal. E por isso mesmo, eu penso que é extremamente oportuno o debate sobre os denominados direitos expectados ou direitos em formação em Constituição. Estas expectativas de direitos ao lado do direito adquirido também fazem parte do bloco da segurança jurídica. São expectativas legítimas e justas de um direito. O desafio atual, portanto, consiste na análise daquelas situações previdenciárias que, embora não estejam consolidadas, se aproximam consideravelmente da circunstância de aquisição de um direito. E se essas situações jurídicas estão bem próximas da consumação de um direito adquirido, eu questiono: elas devem ser amparadas pelo nosso ordenamento? Eu penso que sim. E para que seja garantida a proteção destas expectativas legítimas de um direito previdenciário, a segurança jurídica deve ser analisada a partir de um novo prisma.
O que eu pretendo afirmar é que hoje não basta um exame da Previdência Social sob aquela perspectiva tradicional do passado, isto é, uma análise meramente condicionada ao que aconteceu na vida do segurado em um momento anterior do tempo. Não é suficiente o respeito apenas ao direito adquirido, que é uma das garantias mais conhecidas na ciência jurídica e que dispensa maiores delongas, pois é sabido que não se altera a situação daquele indivíduo que preencheu todos os requisitos necessários para o desfrute de um direito que já foi incorporado ao seu patrimônio. É o direito adquirido. Mas eu abro um rápido parênteses para dizer que até mesmo esse direito adquirido, pasmem, foi desrespeitado pela Emenda Constitucional 103, que inaugurou a reforma previdenciária do ano de 2019. Inclusive, eu já abordei esse assunto no canal, em um outro vídeo, cujo link também está aqui na descrição para aqueles que se interessarem. Mas voltando ao meu raciocínio sobre o direito adquirido, o fato é que, na sociedade atual, ele é insuficiente para a proteção de todos os direitos fundamentais, tal como o direito previdenciário. Bem além disso, é necessária uma apreciação da Previdência através da justiça prospectiva, da justiça com um olhar para o futuro da vida profissional daquele trabalhador. No momento em que o legislador modifica as regras da Previdência, ele deve refletir não apenas sobre a situação daqueles que já cumpriram todos os requisitos para usufruir uma prestação previdenciária. Ele deve também ponderar o estado daqueles trabalhadores que, apesar de não terem ainda implementado os requisitos necessários para o gozo de um benefício, já estavam no sistema previdenciário. E mais, há quanto tempo eles estavam inseridos neste regime? Se distante ou se muito próximo da consolidação desse direito ao benefício. Por isso que é essencial que em um cenário de mudança do regime previdenciário sejam estipuladas regras de transição, que se prestam para minimizar, para atenuar os efeitos das novas regras mais rígidas. É uma normatização intermediária, que não é tão benevolente quanto a norma antiga, nem tão severa como é a nova norma. E isso sempre ocorreu no contexto de reforma previdenciárias no Brasil, de modo que, na passagem de um regime para outro, são criadas regras de transição que devem ser respeitadas. Porém, na reforma previdenciária do ano de 2019, simplesmente houve a revogação de regras de transição que foram outrora estabelecidas para a aposentadoria dos servidores públicos. Para melhor compreensão dessa situação, imagine o seguinte caso. Trata-se de uma servidora que ingressou no regime de previdência no ano de 1995 e estava submetida a um determinado regramento para sua aposentadoria. O tempo seguiu e a norma mudou no ano de 1998. Depois foi modificada novamente no ano de 2003. E teve mais novidade em 2005. E por isso foi estabelecida para ela uma regra de transição com novos requisitos para o direito à aposentadoria, que eram menos rígidos se comparados com a nova normatização. Daí, no final de 2019, faltando apenas um ano para ela se aposentar, entra em vigor a Emenda Constitucional 103, que revoga, que retira do ordenamento esta regra de transição que lhe garantia a aposentadoria em apenas mais 12 meses.
Ele impõe agora a necessidade de permanecer por mais 5 anos no serviço público para se aposentar. Pois é, esta situação que eu estou narrando não é meramente hipotética. Isso aconteceu com vários servidores públicos no Brasil. E eu questiono: é razoável frustrar esta expectativa de aposentadoria no momento imediatamente anterior à consumação do direito? Claro que não. Veja que estamos falando de uma regra de transição que foi criada para se aplicar aos servidores que já tinham enfrentado outras modificações no regime previdenciário, motivo porque foi necessário o estabelecimento de uma norma intermediária. Daí surge nova reforma que revoga a regra de transição, que já era o resultado de uma alteração anterior do sistema previdenciário. E é importante registrar um pertinente aspecto das regras de transição. Elas morrem naturalmente. Isto é, elas se destinam a um determinado grupo de segurados. E à medida que os componentes deste grupo obtêm a aposentadoria, a norma vai perdendo a sua aplicabilidade, até se extinguir definitivamente no momento em que todas aquelas pessoas já estão aposentadas. Não se trata de uma regra geral para concessão do benefício previdenciário, mas sim de uma norma com alcance e destinatários reduzidos. Por isso que não faz sentido a sua revogação. E foi nesse contexto que a Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF. Trata-se da ADI 6254, na qual é solicitada a declaração da inconstitucionalidade, dentre outros dispositivos, do artigo 35 da Emenda 103 de 2019. Na parte em que ele determina a revogação das regras de transição aplicáveis aos servidores públicos. Esta ação está em trâmite e, por hora, não há previsão de julgamento. E do que importa para o nosso debate, o fundamento desta ação é basicamente o respeito aos princípios da confiança e da segurança jurídica. Estes postulados são elementares no Estado de Direito. São exigências da boa-fé que deve imperar nas relações sociais. São decorrências da necessidade de estabilidade e de previsibilidade mínima nas situações jurídicas dos segurados da Previdência. Veja que a supressão abrupta de uma norma em razão da atuação do Poder Legislativo, a depender da intensidade da mudança realizada, pode vir a frustrar justas expectativas de um segurado que passou anos e anos trabalhando e organizando a sua vida de acordo com a legislação que foi a ele aplicada por muito tempo. Por isso mesmo que atualmente há um movimento jurídico que cresce pouco a pouco e que defende que as regras de transição do regime previdenciário são fundamentais e que prega a proibição de alterações repentinas na lei. E essa linha de pensamento está perfeitamente alinhada com a nossa Constituição Federal. Isso porque o direito previdenciário está no rol dos direitos sociais da Constituição, que por sua vez são direitos fundamentais. Por consequência, as regras de transição em matéria previdenciária também devem ser classificadas como fundamentais. Postos estes esclarecimentos, eu gostaria de mais uma vez pontuar que eu não estou defendendo aqui a ideia de imutabilidade dos direitos previdenciários de transição. Eu já disse, reformas são necessárias.
O que eu prego é o entendimento de que, em se tratando de direitos fundamentais, a eles se aplica toda a disciplina constitucional correspondente, vedando-se, assim, o arbítrio do legislador na abolição destes direitos. A nossa Constituição de 1988 é um diploma basicamente social. Gostem ou não, é este o caráter da nossa Constituição, que foi uma verdadeira divisora de águas e que estruturou um novo Estado brasileiro, promotor de serviços adequados de proteção da comunidade. E essa essência deve ser mantida, não pode ser modificada por alterações legislativas. Pois bem, eu encerro aqui as minhas considerações sobre esta temática. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu joinha e espero que com estas reflexões eu tenha estimulado o debate. Muito obrigada a todos e até a próxima. Um grande abraço e um beijo!